Então, nosso tema é a vida do Buda. Então, existem várias fontes que tratam desse tema. Eu vou começar lembrando o que é chamado assim as histórias de Jataka. As histórias de Jataka tratam da vida do Buda em épocas anteriores àquela onde ele nasce como um príncipe. Então é sempre interessante a gente observar esse ambiente mais amplo. O Buda viveu 3 eons como praticante, como um Bodhisattva, como alguém que fez o voto de Bodhisattva e praticou esse tempo tão longo até que ele vem ao nosso mundo na forma do príncipe Siddhartha, que enfim é a história do Buda. A gente pensa que começa com o nascimento, mas a história na verdade começa antes. Então há essa coletânea das histórias das vidas anteriores do Buda. Então nessas histórias, assim, resumindo de forma drástica, apenas para citar isso, então se conta que esse percurso anterior à própria iluminação começa com um praticante chamado Sumedha, que viveu num tempo onde o Buda vivo chamava-se Dipankara. Esse era o nome do Buda vivo, Buda Dipankara. Então o Buda Dipankara também, da mesma forma que aconteceu posteriormente com o Buda Sakyamuni, ele caminhava entre as aldeias dando os ensinamentos sobre a natureza búdica e como ultrapassar a ilusão maia, como ultrapassar a samsara, mesma coisa. E se conta que havia essa pessoa, um jovem chamado Sumedha, e esse jovem, ele ficou sabendo que o Buda viria, passaria pela aldeia. Então, junto com as outras pessoas da aldeia, eles começaram a arrumar a estrada, pelo menos ali, onde o Buda passaria. Parece que esses problemas já vêm daquela época. Aí eles foram tapando os buracos, mas naturalmente nunca termina. Aí, antes que eles concluíssem, o Buda se aproximou e o Sumedha viu que havia uma região assim bem ruim, que o Buda ia ter que caminhar por cima. Aí ele tira o manto dele e coloca sobre aquilo. Aí o Buda Dipankara, vocês podem imaginar, se as relíquias já dão um impacto, o próprio Buda, né? Aí o Buda parou diante dele e olhou para ele. Ele olhou para o Buda, e o Buda olhou para ele. Né? Aquilo foi algo realmente poderoso, vocês podem imaginar. Aí ele se deu conta do tamanho do Buda, da capacidade do Buda em dar benefícios e da realização do Buda. Aquilo penetrou na experiência dele. E aí ele formulou um voto interno, silencioso, de vida após vida, ele se dedicar a trazer benefício aos seres, da forma como fosse possível, aspirando que no futuro ele pudesse chegar na condição de dar benefício verdadeiro como o próprio Buda Dipankara tinha a capacidade. E o Buda leu esse voto silencioso de Sumedha e disse: numa vida futura você vai atingir a realização desse voto e será conhecido como Buda Sakyamuni no tempo futuro. Então isso foi assim. Aí o Sumedha, você pode imaginar, ficou feliz assim. Aí formulou esse voto diante do próprio Buda e o Buda aceitou e confirmou. Então isso causou tal impressão que durante as vidas subsequentes ele sempre retomou esse voto de um modo intuitivo e ele seguiu se manifestando assim. Mas devido à própria circunstância kármica decorrente da sua própria condição, ele nasceu nos vários reinos. Ele teve vidas nos 6 reinos. Ele nasceu no reino dos infernos, nasceu no reino dos seres famintos, nasceu no reino dos animais,
nasceu como ser humano, como semideus, como Deus. Passou pelos vários reinos. Aí tem muitas histórias dele em corpo de animal, né, manifestando benefícios, também em corpo humano, como filho de rei, como príncipe, em várias circunstâncias, como sábios, que eram capazes, com poderes especiais, né, como ser dos infernos, sofrendo e ultrapassando as dificuldades e vivendo como era possível, assim, trazendo benefício aos seres, mesmo dentro dos infernos. Então essas histórias são histórias maravilhosas, assim. Então ele foi vivendo desse modo, e eu queria lembrar pelo menos duas dessas histórias, antes da gente passar adiante, porque essas histórias elas têm reflexos. Tem reflexos sobre a própria condição dos ensinamentos, né? Aliás, agora me lembrei de mais duas, né? Mas vou contar isso rapidamente. Uma dessas histórias é assim: o Buda, ele uma vez chega numa aldeia, vem caminhando, é sempre assim, vem caminhando, né? A pegada ecológica do Buda era zero, né? Não dava nem de avião nem de carro, dava a pé, assim, né? Então ele chegou na aldeia e tinha uma senhora chorando porque seu filho seria morto, seria executado, porque ele tinha roubado. Então tinha um problema grave, assim. Tinha a mãe chorando: por favor, não permita isso. E o rei estava na dúvida se ele daria um indulto ou não desse ser, né? Aí quando o Buda vem vindo, dizem: pare tudo, perguntem para ele. O Buda quase que volta assim, né? Não deu para escapar. Não deu para escapar do problema. Aí ele então teve que resolver aquilo. Aí ele conta uma história. Ele diz: numa vida anterior havia um rei, uma rainha. Eles tinham 3 filhos. Então esses filhos, um deles era um menino pequeno. Então um dia, enquanto a mãe dormia, você pensa, as mães naquele tempo, aí saíram as 3 crianças a passear pela natureza, né? E aí eles entram, caminho, entram numa caverna. Naquela caverna, no fundo, havia uma tigresa com seus filhotes. Porém, ela estava muito débil e os seus filhos também, muito débeis. E eles se compadeceram da sorte dessa tigresa, né? Mas não tinham o que fazer. Aí foram embora, foram caminhando. Aí eles estavam a uma certa distância, o menino pequeno, ele diz: eu já volto, vocês vão seguindo que eu já volto. E os maiores acreditaram naquilo, aí seguiram. O menino voltou, ele estava muito comovido pela situação da tigresa, e ele queria oferecer o corpo dele para a tigresa. Mas a tigresa não conseguia nem pegar o menino. Aí ele furou a veia e deu para a tigresa lamber o sangue. E quando a tigresa lambeu o sangue, aí veio uma força assim, e ela devorou o menino. Nesse tempo, a mãe, eu não devia ter contado essa parte, isso era para contar no filme. Eu atrapalhei na história. Então faz de conta que eu não contei nada. Aí a mãe sonhou que ela viu 3 pássaros, 3 filhotes voando no céu, e aí o menor foi pego por um falcão. Ela acorda sobressaltada e pensa: meu filho pequeno. Ela sai com outras pessoas à procura dos irmãos. Aí encontra os 2 maiores. Aí quando eles entram na caverna, só tem os ossos do pequeno. Então o Buda conta: aquele menino era eu, a tigresa hoje é essa senhora, e esse que está para ser morto é um dos filhos, um dos filhotes. Então o gesto dele permitiu que ela
tivesse um renascimento humano. Ela recebeu aquela compaixão e aquilo foi uma transmissão de compaixão. Então, por aquela transmissão da compaixão, eles renasceram em reino humano. Mas tinham ainda algumas conexões kármicas com ações de tempos anteriores, né? Então isso livrou a vida deles. Aí o rei resolveu, todo mundo perdoaram o rapaz. Então isso é um tipo de ação que aconteceu muitas vezes na vida do Buda. Ele deu a vida dele. Se conta que uma outra vez ele era um elefante. Ele era um elefante e era uma época de grande fome. Aí ele encontrou um grupo de pessoas viajando, famintos, assim, correndo risco. Aí ele disse: tem um grande elefante que caiu do outro lado da montanha. Vocês vão lá, o corpo deles, vocês podem comer o corpo dele. Aí as pessoas agradeceram e foram naquela direção. Enquanto isso, ele correu pela montanha e se jogou para oferecer o corpo dele. Então, isso aconteceu muitas vezes. Muitas histórias desse tipo. Mas uma das histórias que eu queria contar para vocês é a história que conecta com essa vida direta do príncipe Siddhartha. Então se conta que havia um rei muito sábio, que tinha poderes extraordinários, mas além desses poderes extraordinários, ele tinha uma pitada de orgulho. Então essa pitada de orgulho fazia com que ele, mesmo sendo sábio e tendo poderes siddhis, ele se orgulhasse de sempre conceder o que as pessoas precisavam. E positivo, naturalmente. Aquilo que era positivo, que era necessitado pelas pessoas. E sabendo disso, 3 demônios transmutaram a sua aparência para a aparência de sábios, de rishis da floresta, e caminharam em direção ao palácio. Então, no palácio onde vivia o rei, todos deixaram aqueles sábios entrarem. Então, os sábios entraram, foram até a frente do rei. E o rei não percebeu a circunstância que estava acontecendo. Aí, quando eles chegaram, eles disseram: nós temos pedidos para lhe fazer. E o rei disse: o que vocês pedirem eu vou conceder. Aí eles disseram: nós queremos a sua carne e o seu sangue. Aí o rei: mas como? Na verdade não disse isso. Aí o rei: bom, se é assim. Então ele teve esse destemor. Então ele já tinha a compreensão da natureza, além de vida e morte, né? Então ele ofereceu o corpo e o sangue para os demônios. Os demônios aproveitaram do corpo e do sangue do Buda. Quer dizer, que não era o Buda ainda, né? Então eram 5 desses demônios. Então, esses 5 demônios, eles receberam essa bênção unilateral. O Buda ofereceu, destemido e por compaixão ofereceu isso para eles. Não era o Buda, era esse praticante que vinha fazendo essas práticas, renascendo em vários diferentes reinos. Então vocês guardem isso na memória, assim, guarda de lado. Depois eu vou retomar esse ponto. A história imediatamente anterior, a história que se conta imediatamente anterior ao renascimento como o príncipe Siddhartha, é a história em que ele estava no reino de Tushita, o reino dos deuses. Ele estava rodeado pelos deuses e os deuses olharam o reino humano. Quando eles olharam o reino humano, eles viram o sofrimento dos seres humanos. Ou seja, eles nascem, crescem, vivem, entram em decrepitude e morte. Então, os seres humanos passam por isso. Nesse período das suas vidas,
eles não chegam a entender a sua origem, o seu destino e a sua morte. Eles não entendem por que eles têm que trabalhar o tempo todo, não entendem de onde vem o sofrimento. Eles buscam a felicidade e encontram o sofrimento de modo cíclico. Então, os deuses olharam o reino humano e viram isso acontecendo. Então, quando eles viram isso acontecendo, eles cantaram uma canção que narrava esse sofrimento dos seres humanos. E ao final, eles pediram para o Bodhisattva, para que o Bodhisattva efetivamente viesse ao mundo para trazer benefício a esses seres humanos. Aí o Buda, ele também responde na forma de versos, dizendo que realmente isso aconteceria. Então, aceitando esse pedido dos deuses, ele decide ter um renascimento humano para benefício dos seres humanos. Então, quando ele decide esse renascimento humano, ele se dá conta de que essa seria a última passagem dele em corpo físico. Depois disso, ele atingiria a liberação e a condição de Dharma Mega. Ele se manifestaria então como um Tathagata, que é o 9º estágio dos Bodhisattvas, e posteriormente ele iria para o 10º Bhumi, como se chama, 10º estágio dos Bodhisattvas, se manifestaria como Dharma Mega. Não se manifestaria mais como uma individualidade. E assim, ele se dirige a Maitreya e diz: na próxima vida, você, no próximo ciclo dos Budas, você vai cumprir a função de Buda, disse para Maitreya. Então, se aguarda que após o tempo do Buda Sakyamuni, quando os ensinamentos do Buda Sakyamuni entrarem em colapso, desaparecerem, virá o tempo do Buda Maitreya. Então se diz assim, há 10 estágios de degradação do Dharma, nós estamos provavelmente vivendo o 8º, etapa de degradação. E quando se completar a 10ª etapa, tudo aquilo que represente o budismo, na forma também dos ensinamentos e das imagens, dos templos, tudo terá perdido o poder de transformar a mente e o coração das pessoas. Então as pessoas vão ficar completamente imunes ao benefício que o Dharma pode produzir. E na 10ª etapa, simplesmente os sinais todos do budismo desaparecem. Na 8ª etapa, nós ainda temos os ensinamentos completos, porém nós já não sabemos isso na língua original. Também nós só sabemos fragmentos disso, nós não temos mais a visão do conjunto dos ensinamentos. A linguagem, não só a língua, mas a linguagem dos ensinamentos, ela já tem uma distância com respeito à nossa própria experiência de mundo. Então isso se traduz por um envelhecimento progressivo da mensagem original do próprio Buda. Nós estamos vendo essa coisa maravilhosa, que é a possibilidade das relíquias do Buda estarem entre nós. Isso é maravilhoso, isso é a própria manifestação do Buda diante de nós. O Buda veio ao Rio de Janeiro. Que junto com isso, no aspecto sutil, nós temos essa manifestação ocorrendo. Mas ainda assim, nós estamos numa etapa onde o próprio ensinamento do Buda não se referiu a muitos elementos que estão presentes hoje na nossa própria experiência. E isso exige uma adaptação, exige uma configuração progressivamente diferente dos ensinamentos. Então, quando os ensinamentos
porque a nossa vida se torna muito artificial, muito diferente do período da vida do Buda. Quando isso efetivamente ocorre, essa transformação, essa distância é muito grande, assim, virá um tempo escuro, no sentido que nós vamos ficar sem esses recursos. Porém, nesse tempo escuro virá o Buda Maitreya para dar os ensinamentos. Se conta que, como será um tempo onde os ensinamentos vão ter desaparecido, a virtude também progressivamente desaparece e as negatividades se ampliam. Então, no período em que as negatividades se ampliam, isso produz transformações negativas no nosso próprio corpo. E essas transformações negativas nos levam a um período de vida bem menor do que o período atual. Então é como se a gente fosse viver um período como de 10 anos, que atingisse a maturidade e morresse em 10 anos, não mais em 100. Então isso é o que se fala. Na verdade, esses são sempre ensinamentos provisórios. Qualquer coisa pode acontecer também, porque são ensinamentos provisórios, eles não são ensinamentos sobre a natureza última, eles são ensinamentos sobre os ciclos do samsara. Os ciclos do samsara também têm uma impermanência dentro. Qualquer coisa pode acontecer. Da minha parte, eu já cancelaria essa parte da dissolução dos ensinamentos, deixaria Maitreya esperando mais um pouco, ouvindo até mesmo no período que tivesse os ensinamentos do Buda, porque o que impede? Ele pode ver, bem-vindo. Assim, a gente não precisava passar por essa parte da dissolução. Não precisava passar por isso. E como a nossa natureza é luminosa, nós temos o poder de fazer outras coisas que não aquilo que estava previsto. Então, vamos supor que seja assim. Que Maitreya é muito bem-vindo, mas não precisa ter essa circunstância anterior. Agora, então, isso foi a lembrança do que aconteceu antes do Buda Sakyamuni vir para o reino humano. Aí quando ele decide, se conta que surge uma escada, então ele desce para o reino humano. Nessa hora, a futura mãe dele, sonha que tem um elefante branco entrando pelo lado do ventre dela. E ela acorda e chama o marido, estava roncando, virado para o lado, chama ele e diz: estou grávida. Ele diz: você me acordou para isso? Essa parte eu não tenho certeza, não tenho certeza. Aí aquilo era de fato, né? Aí 9 meses depois, ela está para ganhar o bebê, então ela faz uma viagem em direção à casa dos pais dela. Porém, no meio do caminho, ela começa a ter o trabalho de parto. Aí nasce o bebê, aquilo é extraordinário. O bebê nasce, caminha e fala. Então, nasce. É a Celina, onde é que está Aí ele caminha, mas mais do que isso, onde ele pisa, nasce uma flor de lótus. Caminha nas várias direções, nas 4 direções, e diz: eu vim eliminar a dor do mundo. Vou derrotar Maharaja Yama. Pequenininho assim, já decidido. Aí levam ele para o palácio do pai e da mãe, onde ele viveria. Então lá, quando chegam, aí aparece da floresta o sábio Asita, que era um brahmane. Na verdade, não havia sábios budistas na época, a gente pode imaginar, né? Havia a religião brahmane na Índia. Então vem
um grande sábio que é Asita, que visita o rei. Ele era tão considerado, tão extraordinário, que quando ele vem ao palácio, naquele momento o rei põe ele sentado no trono do próprio rei. E traz o menino e põe no colo do sábio. Aí o sábio examina o corpo do menino e vê que tem as 32 marcas que caracterizariam um Buda. E, então ele diz, essas 32 marcas, ele se comove assim, né? Então ele diz, essas 32 marcas caracterizam o corpo de um ser que vem produzir a liberação do sofrimento do mundo, ou um ser que será um grande rei. E imediatamente o pai opta pela segunda opção, né? Sim, o meu filho será um grande rei como eu, naturalmente. Mas ele fica preocupado com aquela opção que ele seja um sábio, um monge. Ele fica preocupado com isso. E a mãe do Buda morre em 7 dias. Então ela não chega a causar o malefício que as mães causam. Segundo a psicanálise, não segundo a Isso pode caracterizar a razão pela qual então ele atinge. Não, estou brincando, essa parte também não tem na história. Mas, na verdade, ele é adotado por uma outra mãe que cumpre a mesma função. Então, é assim mesmo. Mas, então se conta que o sábio Asita então se alegra. Depois o sábio Asita chora. Aí todo mundo fica preocupado. Mas o que houve? Aí o Asita diz, ainda que ele vá manifestar essa sabedoria, essa capacidade de trazer benefício aos seres, eu não verei isso. Eu já terei morrido nesse tempo. Então é assim. Aí tem as várias histórias do menino Siddhartha. Né? Tem várias histórias assim. Aí ele tem um primo, que é o Devadatta, né, que apronta. Né? Se ele tem essa índole positiva, o Devadatta tem a índole assim, negativa, que causa os problemas todos, ou seja, uma índole do mundo. Eu acredito que essa imagem do Devadatta está ali justamente para que a gente possa entender as diferenças. Né? Então, Devadatta, nesse conto, uma vez eles estavam caminhando juntos e eles viram um bando de pássaros voando. Aí Devadatta pegou o arco e flecha e flechou um pássaro. Aí o Siddhartha correu, pegou o pássaro, tirou a seta e cuidou do pássaro, o pássaro se recuperou. Aí o Devadatta ficou inconformado com isso. Ele dizia, o pato é meu. Fui eu que atingi ele. E o Siddhartha dizia, o pato é meu, fui eu que curei ele. E aí, de quem era o pato? Situação grave. Aí aquilo naturalmente vai para o conselho dos ministros do rei. Aí todos concordam que o Devadatta era o dono do pato. O pato já estava se encolhendo, ele ia virar. 22 horas. Bom, então temos que andar rápido. Tem um horário de fechamento aqui. Temos meia hora para concluir a história do Buda. Então, vamos cancelar o pato. Bom, agora eu vou ter que contar a história do pato. Aí, naturalmente, aí tinha um ministro, o mais velho, o mais sábio. Todos se opuseram ao Siddhartha e deram razão ao Devadatta. Mas aí o mais sábio disse, não, ele que afinal restituiu a vida. Um tirou a vida do pato, o outro restituiu a vida, e aquele é de quem restitui a vida. Aí no fim todos concordaram. Na verdade, o Siddhartha ganhou todas o Devadatta, mas o Devadatta insistia assim. Aí, vocês querem que eu conte a história do casamento? Eu vou contar essa parte. Aí,
o Siddhartha foi seguindo a sua vida, né? E quando ele chegou lá, numa certa etapa, ele estava com o olhar meio longe, assim, meio longe, cabelo meio... E aí o pai sempre preocupado, né? O que fazer com esse menino? Sempre preocupado que ele virasse um sábio. Isso era um problema do... De modo geral, os pais têm um pensamento contrário. Se o filho vira um sábio, é uma maravilha. Mas o rei estava preocupado. E aí, o que acontece? Ele pede para os ministros darem uma opinião. Os ministros chegam à conclusão: olha, é preciso casar o Siddhartha. É um problema hormonal. Então, o Siddhartha tem isso, né? Então, temos que resolver esse problema. Aí eles organizam aquele baile tipo Cinderela. Eu acho que a história de Cinderela vem daí. Aí convidam todas as meninas de assim, uma longa, de um raio muito... todas as meninas que tivessem assim, em idade de casar. Aí vem princesa, tem todo mundo. E se conta que o Siddhartha deu uma preocupação para o papai, porque não olhava para ninguém. Meu Deus. Aí a pessoa já... E aí, rei, o que você vai fazer na situação dessa? Siddhartha estava olhando ao longe. Mas aquilo foi só uma interpretação apressada. Porque aí vem a Yasodhara. Quando a Yasodhara vem, aí tem essa conexão, né? Então eles ficam, se encontram, se alegram e começam a namorar. Mas eu tenho que contar rápido a história, né? E aí eles se alegram e aí ele quer namorar com a Yasodhara. Siddhartha tem essa decisão, né? E pede então para o pai falar com o pai da moça. O pai da moça era um rei num outro reino. Ele diz: eu acho o Siddhartha um pouco delicado. O outro rei achou. Além do mais, ela já está prometida para um guerreiro poderoso. E eu só dou a minha filha em casamento para ele se ele vencer esse ser, que aliás era 2 por 2, né, em combate ou no que for. Assim. Aí o pai disse: é melhor você desistir, Siddhartha. Mas o Siddhartha diz: não, isso eu resolvo, não tem problema. Resolveu competir pela moça. Bonito, né? Maravilhoso. Essa coragem desapareceu, parece, nos tempos de hoje. Resolveu competir pela moça. E aí eles escolheram as armas. Então, as armas assim: arremesso de arco e flecha, lança e equitação. E quando chegou o dia, essa é uma história assim, cheia de coisas maravilhosas, né? Aí o pretendente jogou a flecha, acertou o centro do alvo. Pá. Aí Siddhartha, trouxeram um arco para o Siddhartha. Siddhartha tinha um poder assim, que puxou aquilo, rebentou o arco. E trouxeram outro arco, rebentou o outro arco. O Siddhartha estava poderoso. Aí trouxeram outro arco, aquele sim. Aí ele deu arremessou a flecha, entrou por trás da outra flecha, acertou o alvo e rompeu a árvore. Foi assim. Aí pensaram: pá, venceu. Siddhartha venceu. Aí arremesso de dardo. Aí veio o outro pretendente, arremessou com tamanha força que rompeu a árvore. Acertou no alvo e rompeu a árvore. Aí Siddhartha arremessou, rompeu aquela árvore mais dura. Então, venceu também. Aí, equitação, trouxeram um cavalo daquele selvagem. E aí o pretendente subiu no cavalo, pulou e não caiu. Aí o Siddhartha foi lá e... Aí disse o manto e disse: vamos fazer como combinado. Aí o cavalo
se acalmou, ele pulou em cima, andou para um lado para o outro com o cavalo nem pulou, né? Aí venceu de novo. Então casou com a moça, casou com a Yasodhara. Aí viveu com a Yasodhara, e aquela parte assim, viveram felizes por muitos e muitos anos. Agora nunca se conta o que aconteceu depois dos muitos e muitos anos. Aí nessa história do Siddhartha se conta, né? Então depois de muitos e muitos anos, estava ele parado com o olhar ao longe de novo. Situação grave. Estava ele com um bebê, vocês vejam, né? Bebê olhando ao longe. Então nesse momento o pai se preocupa de novo. O que fazer? E vai conversar com o Siddhartha. O Siddhartha diz, porque o Siddhartha ouve o vento assoprando, e enquanto o vento assopra, faz um ruído, e ele lembra da canção que os deuses cantaram quando falaram das dores humanas. Ele lembra, tem a intuição do voto dele. Aí ele pede para conhecer o espaço externo à área do rei. E o rei se assusta um pouco com isso, mas concede. Conversa com os ministros, aí ele sai. Quando ele sai, ele vai ter um encontro com uma pessoa doente, que ele nunca tinha visto. Ele vê uma pessoa com aparência doente, muito mal. E ele pergunta para o Channa, que é o cocheiro, pergunta, o que é isso? Ele nunca tinha visto uma pessoa assim. Aí o Channa diz, essa é uma pessoa doente. Ele diz, isso pode acontecer comigo? Com os meus amigos? Com a minha esposa, com meu filho, com o pai e mãe? Aí o Channa diz, sim, com eles e com você também. Aí o Siddhartha vai sair mais 3 vezes. Na vez seguinte ele encontra um velho, e aquela aparência do velho para o Siddhartha é muito nova, ele não conhecia isso. Aí ele toma o conhecimento, ele se dá conta, através do Channa, que ele também envelheceria, ele não tinha defesa para isso. E a sua esposa, o seu filho, todos eles. Depois, na 3ª vez, ele encontra um morto, sendo cremado. Novamente ele se dá conta da dor, da morte, e que ele também passaria por isso, e os seus queridos todos passariam por isso. Aí ele aspira a desenvolver habilidade para superar essas dores da doença, envelhecimento e morte. Quando ele sai pela 4ª vez, ele encontra um monge brahmane. Aí ele pergunta, e esse ser quem é? Esse é um ser que se dedica a superar doença, envelhecimento e morte, ajudar os seres a superarem isso. Então ele se dá conta que isso é possível. Ele diz, isso é o que eu quero. Então ele volta decidido. Então quando ele volta ao palácio, ele diz, meu pai, eu vou embora. Eu vou para a floresta, eu vou me dedicar à meditação e a superar doença, envelhecimento e morte. Aí o pai diz, você está deprimido, tome um remédio, um Prozac. Eu vou internar você. Como? Você é um príncipe? Imaginar uma coisa dessas? Essa parte também eu não tenho certeza. Mas aí o Siddhartha toma essa decisão e o pai resolve fechar tudo, trancar tudo, tomar uma atitude de pai, assim. Você daqui não sai. E aí o Siddhartha vai para a sala onde estão. Aí tem essa outra história também, não estava bem conhecida, né? Que é assim, o Siddhartha casou com a Yasodhara, mas as outras amigas da festa vieram todas juntas. Elas totalizavam mais 999 amigas. E todas viviam em paz, o que é uma coisa extraordinária. Né? Aí elas dançavam assim, de noite, né? Não tinha Faustão, não tinha... Aí elas dançavam pro Siddhartha. Aquele dia elas dançaram, mas Siddhartha estava com aquele olhar assim, ao longe. Aí elas foram desanimando, foram deitando.
Essa parte não, essa parte conta na história, né? A parte do Faustão não. Aí elas deitaram. Então isso até tem um quadro do Buda, as consortes deles estão dormindo. Aí o Buda se deu conta de uma coisa extraordinária. Elas roncavam. E babavam. Ele diz, mas como? Só agora eu vi isso? Que horror. Vou embora. Essa parte é real. E aí ele pensa, vou me despedir da minha esposa. Melhor não. Vou despedir do meu filho. Melhor não. Aí os deuses tomam ele, suspendem, ele anda pelo pátio, chega no portão onde tem muitos guardas, faz os guardas adormecerem, abre os portões, levam o cavalo também, o Channa, todos assim, sem tocar no chão, leva até uma distância e eles vão embora. Quando eles chegam na fronteira dessa área que não é de ninguém, né, que é a floresta, naquele tempo era assim, né? Hoje está tudo dividido. Então havia essa grande floresta, onde os sábios meditavam, viviam. Então quando ele chega ali, ele corta o cabelo, troca de roupa com o Channa, manda o Channa de volta, para dar notícia para o rei. Então ele vai se transformar num meditante na floresta. Então esse é um momento importante. Assim. Aí o Channa faz prostrações e pede, me leve junto. 3 vezes Siddhartha manda ele embora. Aí o Channa vai lá, fala para o rei, Siddhartha tinha pedido, o rei despacha 5 guardas atrás do Siddhartha. Essa é uma parte pouco conhecida, mas é verdadeira. Né? É verdadeira. Despacha 5 guardas atrás do Siddhartha. 5 guardas encontram o Siddhartha. Quando eles chegam perto do Siddhartha, desiste de levá-lo, fazem prostrações, pedem para ficar juntos. Então são 5 amigos que o Siddhartha vai ter como companheiros nessa primeira etapa. Então eles tinham sido... Por que eles têm essa sensação? Porque eles foram os demônios da vida anterior. Aí as histórias se conectam. Então o Siddhartha, na vida anterior, tinha sido aquele rei que tinha causado aquele benefício, deu o seu próprio corpo e sangue. Os outros se converteram internamente. Desenvolveram confiança naquele ser. Aí quando eles encontram de novo, mesmo que eles não lembrem, eles têm um impulso. Né? Eles se tornam 5 companheiros, mas eles tinham uma intenção negativa atrás. Então mais adiante eles vão abandonar o Siddhartha de novo. Eles vão duvidar do Siddhartha de novo. Essa é uma etapa, eu estou dando cenas dos próximos capítulos. E aí o Siddhartha, ele vai ter diferentes mestres. Então ele vai ter um mestre que é como se fosse um mestre que tortura o próprio corpo, que perfura o corpo. Tortura porque ele diz que o problema da conexão com o Sansara é o apego do corpo à própria vida, é as sensações do corpo que produzem essa perda. O Siddhartha também, ele passa a torturar o corpo, né, como um fakir, uma espécie de um faquirismo, assim, superando a dor. Aí ele atinge isso e diz, mas isso não adianta, porque eu continuo pensando nas outras coisas. Então esse aspecto do corpo não basta. E aí o mestre esse fica muito bravo. E o Siddhartha aproveita e já vai embora. Mais adiante ele tem outro mestre que ensina a meditação em silêncio. Aí o Siddhartha senta, medita, pá, atinge a realização e a estabilidade do mestre. O mestre diz, você e eu somos o mesmo. Isso que você obteve, isso é a liberação, isso é a iluminação. Fique comigo, me ajude a acolher os novos e ensinar para eles a meditação. Aí o Buda, não é o Buda ainda, o Siddhartha, se dá conta que aquilo também não resolve. Por quê? Porque ele tem ainda as raízes kármicas que poderiam produzir impulsos noutra direção. Ele vê isso acontecendo. Então quando ele não está em meditação, surgem os impulsos. Logo, ele não está liberto, ele está só... Ele quando medita, ele amortece as raízes kármicas. Mas quando ele volta ao contato, aquilo retorna. Não sei se algum de vocês já teve essa experiência. Devastação. Então,
Aí o Buda resolve apertar o treinamento. Então ele resolve comer uma semente por dia. Então ele resolve intensificar o treinamento e castigar o corpo, reduzir a vitalidade do corpo. Aí ele vai ao ponto onde ele desfalece na floresta. Vai passando o tempo, assim, né? Ele não é tão rápido assim, mas ele emagrece. Tem uma imagem do Buda magro, não sei se vocês viram, assim, é impressionante aquela imagem, né? Então o Buda ele escurece, a pele dele escurece, ele está só ossos, assim, né? Pele sobre os ossos. Então no estágio imediatamente seguinte, ele desfalece na floresta, já no sono da morte. Aí nesse momento tem uma praticante que ela está fazendo práticas para nascer um filho homem. Naquela época, hoje é o contrário, né? Naquela época eles queriam os filhos homens. E aí ela, eu nem vou contar o que ela fazia, assim, mas enfim, ela fez um pudim assim, com iogurte, um negócio poderosíssimo, arroz de leite maravilhoso, assim, bem cozido. Arroz bem cozido, com leite, açúcar mascavo, canela, assim, maravilhoso. Aí chega com aquele prato para oferecer aos deuses. Quando ela vai oferecer aos deuses, quem é que ela encontra? Oh, não é que ele está aqui. Encontra o Siddhartha, desfalecido já, sono da morte. Aí quando ela vai oferecer para ele, ele abre um olho assim, um pouco antes de morrer, e vê aquele ser maravilhoso com arroz de leite, né? Ele resolve comer, então. Ele pensa, bom, é para comer. Aí quando ele come, recupera a força, né? E aí ele entende que ele não deveria. Aí ele escuta a conversa de um barqueiro com o seu. Ele vai até a beira de um rio e vê um barqueiro conversando com o seu aluno de citar, né? Tem um barco, o mestre do citar e o seu aluno. Então o mestre aperta a corda e pergunta se está bem. O aluno diz, não, assim não está bem. Ele deixa a corda frouxa e diz, assim está bem? Não. Então como é que é? Ele pergunta para o aluno, o mestre pergunta. O aluno diz, não, é o meio. Aí produz o som. Ele, sim, é isso. Caminho do meio. Viamão, quer dizer, Viamão é só o caminho do meio. Caminho do meio. Nem um extremo, nem outro extremo. Nem a negação do mundo, nem ser tomado pelo mundo. Caminho do meio. A lucidez diante das coisas. Então ele tentava rejeitar a realidade do mundo. Aparentemente só tinha essas duas possibilidades, ou me ligo ao mundo ou rejeito. Então ele descobre a sabedoria de se mover em meio ao mundo, mas ainda não. Ele descobriu agora o caminho do meio, não precisa optar pelos extremos. É assim. Agora, quando ele come, os 5 companheiros que tinham sido os 5 guardas olham para aquilo e dizem, ele rompeu o voto. Aí eles perdem a fé nele e dizem, ele não merece mais ser seguido, não devo mais seguir com eles e vão embora. Essa é uma parte que eu nunca entendo bem, porque se eles seguem o mesmo treinamento que o Siddhartha, eles também deviam estar muito magros, quase morrendo. Outra coisa que eu não entendo é como que eles, que são companheiros, veem o outro quase morrendo, não fazem nada. Mas tudo bem, né? É assim. Aí eles vão embora. E o Siddhartha, então, senta sobre a árvore bode, não imediatamente, mas na sequência ele decide, agora eu vou descobrir tudo. Não levanto mais enquanto não descobrir. Então é como se ele tivesse descortinado a sabedoria do caminho do meio e a lucidez. É como se ele tivesse atingido o samadhi da lucidez. Então agora ele senta sobre a árvore bode para invocar Mara. Então ele tem o samadhi, ele atingiu a realização da visão. Então agora ele precisa derrotar Mara, derrotar os impulsos do karma, derrotar as estruturas de negatividade que estão dentro dele e dos outros seres. Então ele invoca Mara. Para atingir essa realização é necessário que os obstáculos apareçam.
Então, quando ele supera os obstáculos, ele atinge a iluminação completa. Mas ainda não. Aí aparece Mara. Então, você diz que treme o chão. E Mara ele vai agora exercer uma pressão sobre o karma associado ao corpo, sobre a vida. Então ele produz uma chuva de flechas, exércitos ao longe avançando sobre Siddhartha para matá-lo. Imagina, chance nenhuma, né? Aí esse exército se aproxima, uma chuva de flechas em direção a Siddhartha. E quando essas flechas se aproximam a uma certa distância, elas se transformam em flores e perfume e caem como pétalas. Já imaginou? Então o Siddhartha, ele já estava com esse poder de sabedoria. Então quando ele via os obstáculos, ele era capaz de transformar os obstáculos em ornamentos. Isso é essencialmente essa capacidade. Então nós também podemos transformar os obstáculos em ornamentos. Aí Mara manda outras estruturas de problemas. Então ele faz surgir, manda as filhas dele, aí elas dançam diante de Siddhartha, dizendo: agora é primavera, os pássaros, os animais todos estão construindo os ninhos, acasalando, né? E você aí com essa cara? Aí o Siddhartha sereno. Aí ele se dá conta que aquelas eram filhas de Mara. Ele olha para elas, isso é ilusão, se transmutando na forma de seres femininos. E aí aquelas imagens se dissolvem. Mais adiante aparece Yasodhara, a própria esposa. Essa parte aí foi. Aí aparece a esposa e diz: você está com uma aparência horrível. Volte para casa. Seu pai está muito mal. Seu pai precisa de você. Seu filho precisa de você. Você não está fazendo nada. Isso é uma coisa inútil. Aí o Siddhartha oscila assim, mas aí ele olha e vê que ela também é a manifestação de Mara. Aí essa imagem se dissolve. Aí vem o próprio Mara, diz: você venceu. Você é o maior. Você é grande, hein? Só você poderia isso. Aí ele tenta o aspecto de orgulho no Siddhartha. Aí o Siddhartha, ele nem responde. Porque não era isso. Outra versão é assim: o próprio Buda se dá conta, ele olha para os seres e vê que tem alguns que têm apenas algum obstáculo, né, e poderiam atingir liberação. Então ele decide, ele se levanta e se dirige aos seres e começa os seus ensinamentos. Então ele vai começar justamente procurando os 5 companheiros, né. Ele na verdade lembra dos mestres anteriores, mas ele se dá conta que os mestres anteriores já tinham morrido. Todos. Então ele vai procurar os 5 companheiros e vai falar sobre... Ele vai dar o primeiro discurso, né? Então ele vai dar no Parque dos Veados, em Benares. Por isso que nesse local ele fala sobre as 4 nobres verdades e o nobre caminho de 8 passos. Assim, o símbolo do budismo, o símbolo principal do budismo é esse, né? A roda do Dharma, 8 raios, né? Algumas vezes um fogo assim em volta desses 8 raios, e 2 servos, um de cada lado, ouvindo essa manifestação, né, que caracteriza então o local onde ele deu esses ensinamentos. Então o Buda, ele
quando atinge a iluminação, antes mesmo de dar esses ensinamentos, ele se pergunta como que esses problemas todos aconteceram. Se todos os seres têm uma natureza idêntica à natureza de Buda, que eu agora reconheço, como que esses problemas aconteceram? Aí ele se dá conta de que isso ocorre através de 12 etapas, que são os 12 elos da originação interdependente, ou 12 elos da originação dependente. Então esses 12 elos, eles começam com a ignorância e terminam com a morte. Aí ele se pergunta, como dissolver esses 12 elos e permitir que as pessoas retornem à sua condição original? E ele se dá conta que isso se dá ao percorrer os 12 elos no sentido inverso. Ou seja, primeiro nega a morte, depois nega as circunstâncias da vida, depois nega o nascimento comum, e vai negando uma por uma das coisas, nega os Vedanas, as sensações de gostar ou não gostar, etc. Tá bem-vindo? Até ultrapassa a ignorância, a vidya, Marigpa, em sânscrito, aliás, em tibetano. E quando ele ultrapassa Marigpa, ele ultrapassa por Rigpa, pela lucidez. Aí ele retorna à condição original. Então, no budismo, nós temos essa condição intacta. É como se nós criássemos uma artificialidade e vivêssemos no esquecimento dessa natureza, que, no entanto, serve de base, de substrato para que a própria ignorância, o próprio sonho se manifeste. Então, assim, nós entendemos, aí o próprio Buda entende como esse sofrimento todo se resolve e nós podemos retornar à natureza última. E aí ele começa a dar esses ensinamentos. Então a base dos ensinamentos do Buda são as 4 nobres verdades, nobre caminho de 8 passos e os 12 elos da originação interdependente. São a base. Todas as linhagens hoje, o Buda teve 500 grandes discípulos, e esses 500 grandes discípulos levaram os ensinamentos para muitas diferentes culturas. Nessas culturas, sempre um ou outro aspecto dos ensinamentos passou se tornou mais importante. Então nós vamos encontrando hoje diferentes tradições, diferentes linhagens, e diferentes cores dos mantos, diferentes formas de manifestação, diferentes línguas, mas enfim, todos vão falar sobre os 12 elos da originação interdependente, 4 nobres verdades, 9 caminhos de 8 passos. Mais adiante o Buda deu os ensinamentos Vajrayana também. Ele girou a segunda volta do Dharma, que é caracterizada pelo Prajnaparamita, pelos ensinamentos da vacuidade, Prajnaparamita. Mais adiante ele dá os ensinamentos da terceira volta do Dharma, que também podem se manifestar dentro do Prajnaparamita, mas eles falam sobre a natureza última, não mais sobre o foco tanto na vacuidade como a negação da aparência, mas especialmente sobre a natureza que produz as aparências. E a primeira volta o Buda fala sobre como seguir o caminho através da obediência e dos votos que regem o próprio comportamento. Ele vai falar também a ausência de ego da identidade, a ausência de substancialidade na identidade. Depois, na segunda volta do Dharma, ele vai falar na ausência de substancialidade nas coisas ao redor e também na identidade. Na terceira volta do Dharma, ele vai falar da natureza búdica, aquilo que nós verdadeiramente somos. Por outro lado, há grandes mestres que dizem, quando o Buda falou, a cada vez que o Buda falou, ele expressou todo o conhecimento de modo completo. Eu prefiro essa interpretação. Então, o Kalu Rinpoche, esse grande mestre Kagyu, ele interpreta desse modo. Eu prefiro essa visão também. Que em cada ensinamento do Buda, todas as estruturas de ensinamento estão presentes. O Buda fala, mas não só o Buda fala, como o Buda manifesta a compaixão. Então, o caminho Mahayana já está presente. Não só ele manifesta a compaixão, como ele manifesta a lucidez de um Buda. Então, o caminho Vajrayana, o caminho Dzogchen, Mahamudra, o Mahasandhi estão presentes, porque ele manifesta diretamente o Guru Yoga, a manifestação da natureza última dos Budas, Buda primordial, está presente
onde o Buda fala. O budismo tibetano, ele difere um pouco da estrutura do budismo chinês, do budismo japonês, etc. Todos eles têm características particulares. O budismo tibetano, ele bebe de outras fontes também. Ele recebe a contribuição de Garabidorje, dos ensinamentos que surgem por Kuntuzampo, Vajrasattva, Garabidorje, surge na região de Ordina. Esses ensinamentos terminam chegando no Tibete através de Guru Rinpoche, que também dá esses ensinamentos no Nepal e no Butão. Então, o Guru Rinpoche forma o primeiro mosteiro junto com o Khenpo Shanti Rakshita e com o rei Trizon Deltsen. Ele forma o mosteiro de Samye. Essa é uma história maravilhosa de como esses ensinamentos também vêm de Vajrasattva para Garabidorje. Isso chega ao Tibete através de Guru Rinpoche. Os ensinamentos do Buda Sakyamuni chegam no Tibete através do Khenpo Shanti Rakshita. Porém, quando eles chegam nessa região, já há os ensinamentos Bonpo. Os ensinamentos Bonpo, eles dizem, os Bonpo dizem que é um ensinamento que brota de um Buda chamado Sherab Milwo, que foram ensinamentos depois condensados e estruturados na forma de uma linhagem por Tapiritsa. Então, hoje, Sua Santidade Dalai Lama fala em 5 linhagens dentro do Tibete, porque ele introduz a linhagem Bonpo como uma linhagem que ensina o Dzogchen diretamente. Os Bonpo tomam refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha e no Lama. Então eles têm uma estrutura muito semelhante à estrutura budista, só que eles ensinam diretamente o Dzogchen. Eles não têm o caminho gradual. Eles não misturaram os ensinamentos com os ensinamentos de Atisha, por exemplo. Eles não têm Lanrim, não têm Landré, não têm os ensinamentos como o ornamento de joia da liberação de Gampopa e Milarepa, não tem os ensinamentos como palavras do meu professor perfeito, Gonzalo Lama Dzalung, de Patro Rinpoche. Eles não têm isso. Eles falam o Dzogchen de modo direto. Isso tudo se fundiu. Só que os Bonpo já tinham fundido o seu ensinamento com a tradição xamânica anterior ao próprio Bonpo. Então, no Tibete, nós vamos ter o pensamento xamânico, a influência xamânica, a influência Bonpo, a influência do budismo Dzogchen, que vem de Garabidorje, os ensinamentos do Buda Sakyamuni, que vem através do Khenpo Shanti Rakshita, e mais adiante de Atisha. E também, isso é menos conhecido, a influência do Chan, que é o Zen chinês, que foi ensinado por um longo tempo dentro do mosteiro de Samye também. Essa presença do Zen chinês dentro do mosteiro de Samye, ela é representada na história, no evento, onde há um grande debate entre o budismo chinês e o budismo indiano dentro do mosteiro de Samye, para ver qual seria a linha a ser adotada. Então, posteriormente a esse debate, os tibetanos optaram pelo budismo indiano e não pelo budismo chinês. Então, essas são as histórias que nos conduzem até os dias de hoje. Hoje nós temos uma situação interessante, porque, vamos dizer, dentro do Rio de Janeiro, ou quase dentro das várias capitais do Brasil, nós temos as diferentes representações, diferentes cores, diferentes línguas, das diferentes formas de budismo. Nós estamos desafiados a nos encontrarmos e conseguirmos conviver bem essas várias linhagens, esses ensinamentos que todos se originaram do próprio Buda, mas hoje eles se manifestam de modo diferente. Assim. Isso é muito rico, muito maravilhoso, né? Mas é um desafio para nós. É um desafio contemporâneo. Os próprios tibetanos, antes da invasão chinesa, não tinham esse problema. Eles viviam, enfim, no Tibete, onde havia o quê? O budismo tibetano. Havia, quando muito, tensão entre as linhagens, mas todos muito parecidos. Agora, quando isso se abre para o Ocidente, nós temos essas diferenças maiores. Essas diferenças são tão ricas que, nesse tempo posterior à invasão chinesa, anexação chinesa, né? Posterior a isso, Sua Santidade Dalai Lama esteve no Japão mais do que uma vez,
conversando com o Zen japonês, Soto Zen japonês, e ele incentivou os monges a estudarem o Lanrin. Então, hoje, uma das coisas que é uma das grandes novidades na Universidade de Komazawa é o tempo que os monges têm dedicado ao estudo do budismo tibetano dentro da universidade que forma os monges Zen, Soto Zen no Japão. Então, esse diálogo continua, ou seja, a história continua desenvolvendo novas etapas maravilhosas. Então, aqui no Brasil, nós temos essa multiplicidade de budismos, né? Nós estamos desafiados a nos encontrarmos e podermos conviver todos, né? Ensinando o quê? As 4 novas verdades, o novo caminho alto, né? Os 12 elos da originação interdependente e derivações. Mas, essencialmente, esse é o cerne desse tempo, né? Eu fico muito contente por contar isso aqui do lado das relíquias, né? Da exposição das relíquias. Esse é um momento feliz para nós. Assim. Então eu queria agradecer e já convidar para ir embora, porque 10h10, a não ser que nos concedam mais alguns minutos. Não, né? Antes da gente passar adiante, porque essas histórias elas têm reflexos. Tem reflexos sobre a própria condição dos ensinamentos, né? Aliás, agora me lembrei de mais 2. Né? Mas vou contar isso rapidamente. Uma dessas histórias é assim: o Buda, ele uma vez chega numa aldeia, vem caminhando, é sempre assim, vem caminhando. Né? A pegada ecológica do Buda era 0. Né? Não dava nem de avião, nem de carro. Dava a pé. Assim, né? Então ele chegou na aldeia e tinha uma senhora chorando porque seu filho seria morto, seria executado, porque ele tinha roubado. Então tinha um problema grave. Assim. Tinha a mãe chorando, por favor, não permita isso. E o rei estava na dúvida se ele daria um indulto ou não desse ser. Né? Aí quando o Buda vem vindo, dizem, pare tudo, perguntem para ele. O Buda quase que volta assim, né? Não deu para escapar. Não deu para escapar do problema. Aí ele... Então o Buda aceitou e confirmou. Então isso causou tal impressão que durante as vidas subsequentes ele sempre retomou esse voto, de um modo intuitivo, e ele seguiu se manifestando assim. Mas, devido à própria circunstância kármica, decorrente da sua própria condição, ele nasceu nos vários reinos. Ele teve vidas nos 6 reinos. Ele nasceu no reino dos infernos, nasceu no reino dos seres famintos, nasceu no reino dos animais, nasceu como ser humano, como semideus, como Deus. Passou pelos vários reinos. Aí tem muitas histórias dele em corpo de animal, né, manifestando benefícios, também em corpo humano, como filho de rei, como príncipe, em várias circunstâncias, como sábios, que eram capazes, com poderes especiais, né, como ser dos infernos, sofrendo e ultrapassando as dificuldades e vivendo como era possível, assim, trazendo benefício aos seres, mesmo dentro dos infernos. Então essas histórias são histórias maravilhosas. Assim. Então ele foi vivendo desse modo, e eu queria lembrar pelo menos 2 dessas histórias. Um praticante chamado Sumedha, que viveu num tempo onde o Buda vivo chamava-se Dipankara. Esse era o nome do Buda vivo, Buda Dipankara. Então o Buda Dipankara também, da mesma forma que aconteceu posteriormente com o Buda Sakyamuni, ele caminhava entre as aldeias, dando os ensinamentos sobre a natureza búdica e como ultrapassar a ilusão maia, como ultrapassar a samsara, mesma coisa. E se conta que havia essa pessoa, um jovem chamado Sumedha, e esse jovem, ele ficou sabendo que o Buda viria, passaria pela aldeia,
Então, junto com as outras pessoas da aldeia, eles começaram a arrumar a estrada, pelo menos ali, onde o Buda passaria. Parece que esses problemas já vêm daquela época. Aí eles foram tapando os buracos, mas naturalmente nunca termina. Aí, antes que eles concluíssem, o Buda se aproximou e o Sumedha viu que havia uma região assim bem ruim, que o Buda ia ter que caminhar por cima. Aí ele tira o manto dele e coloca sobre aquilo. Aí o Buda de Pankara, vocês podem imaginar, então nosso tema é a vida do Buda. Então, existem várias fontes que tratam desse tema. Eu vou começar lembrando o que é chamado assim as histórias de Jataka. As histórias de Jataka tratam da vida do Buda em épocas anteriores àquela onde ele nasce como um príncipe. Então é sempre interessante a gente observar esse ambiente mais amplo. O Buda viveu 3 eons como praticante, como um Bodhisattva, como alguém que fez o voto de Bodhisattva e praticou esse tempo tão longo até que ele vem ao nosso mundo na forma do príncipe Siddhartha, que enfim é a história do Buda, que a gente pensa que começa com o nascimento, né? Mas a história na verdade começa antes. Então há essa coletânea das histórias das vidas anteriores do Buda. Então nessas histórias, assim, resumindo de forma drástica, apenas para citar isso, então se conta que esse percurso anterior à própria iluminação começa com que já dá um impacto, o próprio Buda, né? E o Buda parou diante dele e olhou para ele. Ele olhou para o Buda, e o Buda olhou para ele, né? Aquilo foi algo realmente poderoso, vocês podem imaginar. Aí ele se deu conta do tamanho do Buda, da capacidade do Buda em dar benefícios e da realização do Buda. Aquilo penetrou na experiência dele, né? E aí ele formulou um voto interno, silencioso, de vida após vida, ele se dedicar a trazer benefício aos seres, da forma como fosse possível, aspirando que no futuro ele pudesse chegar na condição de dar benefício verdadeiro como o próprio Buda de Pankara tinha a capacidade. E o Buda leu esse voto silencioso de Sumedha e disse: numa vida futura você vai atingir a realização desse voto e será conhecido como Buda Sakyamuni no tempo futuro. Então isso foi assim. Aí o Sumedha, você pode imaginar, ficou feliz. Aí formulou esse voto diante do próprio Buda.